Você sabia que o país que vai sediar a Copa do Mundo 2022 é considerado uma das maiores economias do planeta? Pois é. O Catar é um país localizado no continente asiático e é um dos mais ricos do mundo. Todos falam por aí que ele está cheio de sheiks milionários no setor do petróleo. Mas será que é verdade? Bom, existem muitas especulações sobre a economia desse país. Por isso que nesse vídeo eu trouxe 10 curiosidades sobre a economia do Catar para você ficar por dentro de tudo. Eu sou a Aline Araújo e você está no maior canal de ideias de negócios do Brasil. Setor do petróleo não é o maior. Sim, o Catar é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, segundo a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas essa produção passa longe de ser a maior. Considerando dados de 2020, o país produzia em torno de 2 milhões de barris por dia, enquanto os Estados Unidos produziam mais de 16 milhões e a Arábia Saudita em torno de 11 milhões. Naquele ano, o Catar estava em 14ª posição entre os produtores. Até o Brasil estava melhor, na 9ª posição, com 3 milhões de barris por dia, mesmo patamar de 2022. Em 2018, depois de 60 anos, o país saiu da OPEP para concentrar sua produção em gás natural liquefeito. Hoje, o Catar é o principal exportador desse produto no mundo. Ou seja, a economia do Catar gira em torno do gás natural e não do petróleo. A segunda curiosidade é: a renda por habitante é 10 vezes maior que do Brasil. Segundo o dado mais atualizado do IBGE, o PIB per capita do Brasil, ou PIB por habitante, é de um pouco mais de 35 mil reais. No Catar, esse valor é de 61 mil dólares, ou em torno de 318 mil reais, considerando o dólar a 5,20. Ou seja, em média, cada habitante do Catar tem uma renda anual 10 vezes maior que a do brasileiro. Com isso, o país tem o maior PIB per capita entre os 22 países árabes. Aí você pergunta, então Aline, a população do país é rica? Aí eu te respondo, não exatamente. O PIB per capita apenas divide o PIB do país pelo número de habitantes. Em outras palavras, esse valor é apenas uma média e não traduz as diferenças de renda da população. Ainda assim, essa comparação é usada por muitos rankings para definir os países mais ricos do mundo. Terceira curiosidade, 90% dos habitantes do Catar são estrangeiros que buscam empregos. Segundo Marcos Vinícius, que é o gerente de inteligência de mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, apenas 10% dos 2,9 milhões de habitantes do país são catares, ou seja, que nasceram no país. Os outros 90% são imigrantes que buscam trabalho no setor de serviços, que está crescendo. São pessoas de países como Índia, Bangladesh e de alguns países da Europa. Ele disse que, por causa disso, existe uma diferença social entre os catares e os imigrantes, assim como existe em qualquer país. Dados da ONU de 2019 colocavam o Catar como o país com maior concentração de renda do mundo. Naquele ano, os 1% mais ricos concentravam quase 29% de toda a renda do país. Quinta curiosidade, o dinheiro está nas mãos dos catares. Segundo Marcos, as empresas catares são muito familiares e é difícil ver um presidente de uma empresa que não seja alguém da família. Marcos Vinícius disse, abre aspas, não é uma regra em 100% dos casos, mas isso existe. E são as famílias catares que são as donas das empresas, são as que têm dinheiro. A desigualdade está entre os 90% da classe trabalhadora. Fecha aspas. E aí, tá gostando de saber sobre as curiosidades da economia do Catar? Então, eu peço por gentileza que já deixe o seu curtir aqui no vídeo. Ele é muito importante para nossa avaliação. E caso você não seja inscrito em nosso canal, já se inscreva e ative o sininho para receber nossos conteúdos em primeira mão semanalmente. Sexta curiosidade. O país quer desenvolver a indústria do turismo.
Para reduzir a dependência do setor de gás e diversificar sua economia, o Catar tem feito esforços para ampliar o setor de serviços, que são restaurantes, comércio e hotéis, e assim desenvolver a indústria do turismo. E o Mundial de Futebol é a peça importante nesse jogo. Segundo Marcos Vinícius, o país investiu 190 bilhões em projetos de infraestrutura para receber a Copa do Mundo da FIFA, mas já pensando em transformar o país em um polo turístico, a exemplo de Dubai, nos Emirados Árabes, e do Bahrein, país considerado parque de diversões árabe. Marcos afirma que o país não tem estimativas de quanto pode ter de retorno financeiro desses investimentos. Sétima curiosidade: produtos de luxo são os itens mais procurados pela população. Relógios, vestuário, acessórios, calçados, eletrônicos. Os catares adoram item de luxo. Segundo dados da consultoria de pesquisas de mercado indiana, Mordon Intelligence, o Catar tem um dos mercados consumidores de luxo mais fortes do Oriente Médio. Somente em Doha, capital do país, existem mais de 30 shopping centers para uma população de 2 milhões e 300 mil pessoas. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem quase o dobro de shops, 54. Mas para uma população 10 vezes maior que a de Doha, são quase 13 milhões de habitantes na capital paulista. Segundo Marcos Vinícius, da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, os catares são muito antenados nas tendências mundiais, tanto de consumo como de tecnologia. Oitava curiosidade: Japão e China são os principais parceiros comerciais. Segundo a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Japão, China, Índia, Coreia do Sul e Singapura são os que mais compram do Catar. E os produtos mais exportados do país são gás de petróleo, petróleo bruto, petróleo refinado, polímeros de etileno e fertilizantes. Entre os 22 países árabes, o Catar é o quarto maior exportador e o sétimo maior importador, considerando os números de 2021. Na hora de comprar, o país importa produtos de alto valor. Os itens mais buscados são os maquinário, aparelhos elétricos, automóveis, ferro ou aço e aeronaves. E os principais países fornecedores em 2021 foram os Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha e Índia. Nona curiosidade: o Brasil está comprando mais do Catar e vendendo mais para o país. No balanço geral das compras e vendas do Brasil, o Catar sozinho não tem um grande peso, se comparado com outros países. De janeiro a agosto, o Brasil vendeu produtos que trouxeram 224 bilhões de dólares para o caixa do país, segundo dados do Ministério da Economia. Desse valor total, 282 milhões de dólares são do Catar. Apenas 0,12% do total das exportações no período. Apesar disso, o Catar foi o nono principal destino das exportações brasileiras no período, entre os 22 países árabes. E esse valor de 2022 já é 53% maior que o registrado de janeiro a agosto de 2021. Olhando para as importações, o Brasil pagou 181 bilhões de dólares por produtos de outros países, de janeiro a agosto de 2022. O Catar recebeu 774 milhões dessa fatia. Esse valor representa 0,43% do total das importações brasileiras. Ainda assim, essa fatia cresceu 78,2% em relação ao mesmo período de 2021. Assim, o Catar foi o quarto principal fornecedor das importações brasileiras entre os países árabes. E foram os fertilizantes, enxofre e instrumentos e aparelhos para medicina que impulsionaram esse crescimento. E a 10ª curiosidade: afinal, o país mais rico do mundo é o Catar? Bom, o Catar já foi o país mais rico do mundo, considerando o PIB per capita. Atualmente, não mais. A renda per capita atingiu 124 mil em 2017. Em 2021, a economia do Catar caiu para a 4ª posição.
E quem ocupa o primeiro lugar atualmente é Luxemburgo, um pequeno país europeu, segundo dados do FMI, Fundo Monetário Internacional. Muito interessante, não é mesmo? E aí, quais dessas 10 curiosidades mais chamou sua atenção? Me conte aqui abaixo na área dos comentários. Quero interagir com você. Espero de verdade que tenha gostado do vídeo. Agradeço pela sua companhia até aqui. Um forte abraço e até a próxima.